esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu vos fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Santa Missa é para participar com ordem, vem para rezar, e é um sacramento. Aquilo que acontece na missa, aquilo que o padre fala, aquilo que a missa em si acontece. A presença real de Nosso Senhor. Então é com ordem. Quem quiser ficar com ordem, pode ficar. Quem não quiser, pode não. João 13, de 1 a 15. É esse o Evangelho, né? Começa hoje, na verdade toda a vida de Nosso Senhor foi cruz. Desde o início foi cruz, né? Quando Nossa Senhora foi ser purificada e Jesus apresentado, Simeão disse para ela que uma espada ia traspassar o coração dela. Ela já sabia que a vida daquele menino era de cruz. Quando o menino nasce, tem que fugir com o pai e a mãe dele, porque o rei Herodes mandou matar as crianças.
O rei Herodes é o patrono de todos os que cometem aborto. Cada um tem seu santo protetor, é o santo não é, né? É o diabo protetor dos que cometem o aborto. O Herodes, que é um pecado muito grave e é um crime. No Brasil não é, né? Deveria ser. Certamente, quando a pessoa se converte e deixa, pode ser muito mais santo do que eu, do que você. Mas se está praticando, é crime e pecado grande. Pode comungar não. Enquanto não confessar. Teve que fugir recém-nascido o menino. E o Simeão diz que ele vai ser e foi pedra e só erguimento para muitos Israel. Para muitos não, para todos. E não só em Israel, para nós também. A pessoa de Jesus, ninguém fica inerte. A gente sempre participa da pessoa dele, ou negando, ou traindo, ou seguindo. Ninguém escapa disso, né? Nós estamos aqui na igreja para seguir, mas muitos não seguem. Muitos não seguem. São muito mais os que não seguem. Nossa paróquia tem 40 mil habitantes, né? 10% vem para a missa, nem 10% vem. Talvez 1%. 1% vem à missa. Então esse menino cresceu e mesmo durante a vida pública dele, quando ele deixou a casa dele em Nazaré, não teve paz não. Ele não tinha uma casa não. Não tinha casa não. O Filho de Deus, Jesus, vai morrer, né? Não tinha casa não. Então, quantas pessoas não têm casa hoje também, né? Pois ele também não tinha casa, né? Ele morava assim na casa de Pedro, então ia rezar no mato, né? Na montanha. Era assim. Escolheu 12, tinha 70 discípulos, mas dos 70 escolheu 12. Esses 12, nenhum acreditou nele. Eles nem entendiam o que Jesus dizia. Jesus ficou 3 anos com eles, 3 anos e ninguém sabe exatamente quanto tempo. Eles não entenderam nada. Se entendessem, não tinha negado nem traído, né? E não tinham deixado Jesus só na cruz. Mas o fato dele estar só na cruz, e ele gritou por abandono. Ele disse: meu Deus, por que me abandonar, né? Deus não tinha abandonado não. Era a sensação que ele tinha, né? João da Cruz disse que naquela hora da morte ele estava pagando os pecados do mundo todo, desde o início até o final. Imagina aí, a gente pagar os pecados da gente já é difícil, né? Já tem um bocado de cruz para pagar os pecados, só os da gente. Imagine pagar os pecados de todo mundo, desde o começo do mundo até o final, que nem terminou ainda. Então, realmente, a angústia foi muito forte, a aflição dele foi muito forte. E muitas pessoas sentem o abandono hoje, né? Muitas hoje, talvez, a doença mesmo é abandono. As pessoas, às vezes, estão rodeadas de gente e se sente abandonada. Porque às vezes bota a esperança em outra pessoa. A nossa esperança tem que ser colocada em Deus. Porque aí tem um momento na nossa vida que vai ser só nós e Deus. E talvez tenha um momento como esse, que a gente vai sentir abandonado até por Deus, embora não esteja, mas vai sentir. São poucos que Nosso Senhor deixa sentir. João da Cruz diz que é a purificação do Espírito. Ele fala em purificação dos sentidos e do Espírito. O sentido, uma parte da humanidade pode até passar. A humanidade não, mas dos cristãos. Do Espírito, pouca gente passa. Pois bem, então hoje está começando essa história da morte, que já falei, toda a vida dele foi um sofrimento, né? E João conta assim, cada evangelista conta de um jeito diferente. Era antes da festa da Páscoa, era quinta-feira. Na verdade, não, me engano, que horas são? Que horas são? 19, 7 e tanto. Bom, pois bem, para o judeu já é sexta-feira. Então, se ele celebrou a ceia depois das 6, já era sexta-feira.
Não era mais quinta-feira. Para nós é quinta-feira até meia-noite, mas não era assim. Então, na verdade, quando ele celebra essa ceia, institui a Eucaristia, já era sexta-feira para eles. Tá? Já era sexta-feira. Então, vamos dizer que já é sexta-feira, entrando nesse calendário, calendário dos judeus. Mas era um dia antes. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, sabia de tudo. Ninguém precisa dizer nada para ele, não. Ele sabia que ia morrer? Sabia. Sabia que ia ressuscitar? Então não sofreu. Sofreu, porque era gente. O fato de saber, talvez sofresse mais ainda. Não tira o sofrimento, não. Os pregos que entrou assim, entrou mesmo. A coroa de espinho entrou mesmo na cabeça. Chega em casa hoje, faça uma coroa e bote na sua cabeça de espinho, para ver se vai doer. Foi bem, doeu do mesmo jeito. A cruz carregou, doeu. Cuspiram no rosto dele. Mesma vergonha que tem se alguém cuspir no seu rosto. Deram uma bufetada. Mesma história. Se você levar uma bufetada, é a mesma. Ele sentiu a mesma coisa, mas sabia que sentia. Então talvez por isso tenha sido pior. De passar deste mundo para o Pai. Porque o mundo, em João, é contrário a Deus. Quando João fala em mundo, e ele fala em mundo várias vezes. O único evangelho que fala em mundo assim com frequência é João. Os outros não falam, não. Eu já disse aqui que os evangelhos são diferentes. É só ler. O mundo é hostil a Deus no evangelho de João. Quem pertence ao mundo pertence ao cão, ao diabo. Então, esse mundo que existe hoje também é hostil a Deus, não entende Deus. E o problema da igreja hoje é botar o mundo dentro da igreja. Tem gente querendo. E já entrou muita coisa. Eu falei outro dia que a igreja está perdendo o espírito de profecia. Tá. O espírito de discernimento. Tá. A igreja está caindo. Tá. Vai cair toda a igreja? Não. Por quê? Porque ela é de Deus. Uma parte vai ser fiel. E vai continuar fiel. Então Jesus vai passar para o Pai. Ele estava com o Pai e vai voltar para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Jesus amou. 90% de vocês que estão aqui não sabem o que é o amor de Deus. Vocês confundem com sentimento. Você que está em casa também. Que está sendo radiada, né? Não é radiada não, como é o nome? Transmitida. Pronto. É porque eu sou antigo. Né? 80% a 90% não sabe o que é amor. Porque confunde amor com sentimento. Tem nada a ver com sentimento esse amor que ele está falando, não. Não tem cadeira para essa menina não, que ela está só andando aí. Não tem, não é sentimento não. Entendeu? Esse amor aqui não é sentimento não. Nem ele mandou eu gostar de ninguém. Jesus não mandou ninguém gostar de ninguém não, mandou a gente amar. O amor aqui é dar a vida pelo outro. Tá? Isso é o amor cristão. O marido que dá a vida pela esposa, mesmo que né, tem algumas coisas, pela esposa, pelos filhos, a mulher pelo esposo, o marido pelos filhos, ama. Se não dá, ama não. Se traiu, não amou. No momento da traição, não amou não. Padre que dá a vida pela comunidade, mesmo que goste de algumas coisas, não goste de outras, mas eu não tenho que gostar não, eu tenho que amar. Eu tenho que dar a vida, não tenho que estar gostando de ninguém não. Né? Isso me libertou. Quando eu entendi isso, me deixou muito livre. Eu não tenho que gostar de ninguém. Eu tenho que amar, eu tenho que dar a minha vida para todo mundo. Os que eu gosto e os que eu não gosto. Aí eu tenho que dar a minha vida para todo mundo. Tenho que confessar, tenho que comungar, tenho que atender, tenho que celebrar. Isso eu tenho que fazer. Gostando ou não gostando. Né? E vocês na vocação de vocês. Então o amor é dar a vida, pô. Não é gostar. A maioria confunde com sentimento. Aí casa, passa 40 anos casado. Eu vou parar a missa e continuar essa coisa caminhando.
Não se celebra missa assim, não. Passa 40 anos casado, aí sente alguma coisa por outra pessoa, separa e diz que é amor. Isso é pecado, adultério. Não tem nada a ver com amor, não. Tá? Isso é pecado. Você está sentindo é pecado. Ou o casalzinho de namorado está se amando, aí começa a fazer coisa contra. Isso é amor? É não, isso é pecado. Pode comungar também não. E hoje é dois homens com dois homens, um homem com homem, mulher com mulher, e às vezes mistura arruma. Isso é amor? É não, meu. Isso é pecado brabo. Mas confundem. A Rede Globo está dizendo que isso é amor. Toda a televisão hoje do Brasil fala que é amor. Desligue sua televisão, que você está deixando entrar na sua casa uma prostituta. A televisão brasileira é uma vagabunda e uma prostituta. Qualquer coisa que preste ali, você conta nos dedos. E eu não assisto televisão brasileira. Pois bem, estavam tomando a ceia. Jesus, tendo amado os seus, que não é gostar. Você me perguntar se Jesus gostava de Judas, eu duvido. Vou perguntar a ele quando encontrar, mas eu duvido. Ninguém gosta de quem não presta, de quem trai. Agora ele amou Judas. Ele deu a vida dele por Judas também. Essa é a diferença. Ele perdoou Judas, porque ama, perdoa. E é muito mais difícil amar do que gostar. Ele deu a vida dele por Judas, por tudinho. Ele perdoou Judas, tenho certeza. Ele gostava de Judas? Duvido. Ele mandou eu amar até quem eu não gosto, até os inimigos. Foi isso que ele me ensinou. Está dando para entender o que é o amor e o sentimento? Sim ou não? Pronto, então vão botando isso na cabeça de vocês. Nós somos obrigados a amar. Eu tenho a obrigação de amar todo mundo e perdoar todo mundo. Tenho. Se não conseguir, peça a Deus que lhe ajude a perdoar. Porque perdoar eu tenho que perdoar. Mas gostar não tenho não. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amar até o fim é que ele deu a vida dele por todos. Jesus deu a vida por todos. Todos vão para o céu? Não. Só quem pedir perdão. Nem todo mundo vai para o céu. Esse céu onde entra todo mundo, eu mesmo não quero ir, porque não é justo. Citei o exemplo, eu faço visita nos domingos aqui, né? Quando eu tinha saúde. Aí vai visitar a senhora doente, elas passam a vida sofrendo às vezes, né? Aí não é justo que uma mulher dessa, ela vai para o céu, vai. E quem fez ela sofrer vai para o céu, só vai se eles pedir perdão a Deus, senão não vai não. Então vai para o céu quem pediu perdão a Deus. Quem não pediu, não entra no céu. E mais, mesmo que peça perdão, se tem pecado para ser perdoado, vai pagar no purgatório. Eu também, qualquer um, papa, todo mundo. Quem tiver pecado para ser perdoado, vai pagar no purgatório, mesmo que peça perdão. Amou-os até o fim, quer dizer, ele vai dar a vida e deu a vida pelos apóstolos, discípulos e por nós. Estavam tomando a ceia, então era a ceia. Era a ceia da quinta-feira, que para eles já era sexta-feira, porque era de noite. Eles matavam um cordeiro, ó, vocês botaram aqui a uva, o pão. Cadê o cordeiro? Porque eles matavam um cabrito. Vê se no Superlua tem cabrito ali para vender. E mande assar o cabrito. Porque eles compravam um cabrito, matavam o cabrito. Metade do cabrito era para a ceia, metade era do sacerdote. Né? Então eles estavam nessa ceia, tinha um cabrito, tinha um molho que eles tinham pão e tinha vinho, geralmente. O diabo, aí aparece o diabo. Quando está Jesus, o diabo está. Por isso que na nossa vida cristã, o diabo, ele vem. Mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar com ele, se é que não se encontrou. Mesmo que você não veja, mas
ele vai vir, ou ele já veio. Né? Na tentação, você pensa que a tentação vem de Deus? Não, Deus permite. Quem tenta é o diabo. A permissão quem dá é Deus, porque o diabo não tem poder de tudo não, viu? O diabo só tem poder que Deus dá. Então a gente é tentado até o ponto que Deus permitir. Quando Deus dizer basta, basta. Tem diabo não. E até a tentação é permissão de Deus. Para quê? Para que a gente cresça. Para que a gente cresça. Só cresce assim. Depois do pecado original, só cresce assim. O diabo colocou no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar a Jesus. Quer ver como você já se encontrou com o diabo? Alguém aqui já teve alguma tentação na vida? Eu sou o primeiro, eu tive um bocado, ainda tenho. Essa tentação não foi de Deus não, foi do diabo. Nem você que não levantou a mão, que eu tenho certeza que foi tentado. Toda tentação vem do cão. Se ele tem chifre eu não sei, mas vem dele. Entendeu? Então, se você está sendo... E onde é que ele coloca a tentação? Aqui, está escrito aqui. Tinha colocado no coração, na mente, no pensamento, no sentimento. É dele. O caba que é casado e começa a pensar em outra mulher. Meu filho, não é coisa sua não, é do cão. Pode correr. Vai se confessar antes. Porque senão você vai se confessar depois de cair, é pior. Tá? Então a tentação é ele. Mas eu não vi ele com chifre não. Nem vai ver. Ele vai botar dentro de você que aquela tentação é boa. Ele vai sugerir. A tentação, acaba botando o som bem aqui em frente, do jeito que eu gosto de som, né? É o cão, né? Ele vai sugerir em você, ó. Ei, será que aquilo ali não é bom? A dúvida é dele. Como é que você sabe, padre? Eu fui tentado do mesmo jeito. Só não vou dizer se caiu ou não. É problema meu, não é seu. Você confessa o seu pecado. Ele vai chegar e dizer: ei, será que é bom aquilo ali? Preste bem atenção. Porque foi assim que ele botou no coração de Judas. Começou a dizer: por que tu não entrega a ele? Hein? Por que tu não vende ele por 30 moedas? Aí tu não gosta de moeda, né? Gosta de dinheiro? Tu vai ficar com 30 moedas, que era um salário de um mês. Tu vai ganhar um salário sem fazer nada. Foi assim. Foi desse jeito que Judas traiu. E é desse jeito que você trai. E você cai. E se não estiver atento, qualquer um cai. O propósito de entregar a Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, tudo está na mão de Jesus, mas ele ia sofrer. Está na mão dele por quê? Porque é Deus, ele continuou sendo Deus. Entendeu? Ele tinha consciência que Deus ia ressuscitar ele? Claro que tinha consciência. Mas ele sofreu, preste bem atenção. O fato de ter consciência não tira o sofrimento não. E que de Deus tinha saído, ele nasceu de Maria, foi, mas ele vem de Deus. Foi Deus quem gerou Jesus no ventre de Maria. Maria é um sacrário. Sacrário aqui, olha. O ventre de Maria é o sacrário, porque Jesus estava no ventre dela e Jesus que está ali. Então, Maria é um ostensório, né? Vivo, né? Tinha saído de Deus e para Deus voltava. Ele vai morrer, vai lá para o inferno, tirar quem está lá, quem for para o céu, né? O resto fica lá. E vai voltar, isso mesmo, vai voltar para o céu, porque ele vem do céu. E para Deus voltava, levantou-se da mesa, aí que vai entrar agora o lava-pés. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Geralmente eles usavam uma túnica como essa aqui, mais feia do que essa. Jesus era pobre. Os padres de hoje é só usando umas túnicas velhas, as túnicas toda lavada, duvido muito que ele lavava essa túnica toda hora. Ele era pobre, né? Levantou-se da mesa, tirou o manto. Na certa estava com o manto, além da túnica, não ia ficar só sem nada. Pegou uma toalha, botou na cintura a toalha.
derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Quem estava lá eram os apóstolos, 12, inclusive o que ia trair. Enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Naquela época não tinha empregada doméstica, nem ninguém ganhava dinheiro para fazer isso que ele fez, não. Quem fazia isso era o escravo. Então, se ele pegou uma toalha, botou na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo o quê? Eu sou um escravo de vocês. Imagine isso, Deus fazendo isso. No final ele vai dizer, vocês têm que fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma pergunta. Eu sei que a maioria não vai responder, mas eu faço do mesmo jeito. Quem é que quer ser escravo aqui? Levanta o braço. Tem 2 ou 3. Escrava, vem cá. Venha, você não é escrava, estou mandando. Nem se levanta, que não vai ser escrava não. Não, a senhora não, pode deixar, solta aqui. Né? O que é que o escravo faz? A vontade do Senhor. Então, se eu sou escravo de Deus, né? Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então você tem que vir à missa, tem que pagar o dízimo, não é para mim não, é para a igreja. É a igreja que manda. É a vontade de Deus. Tem que rezar, tem que confessar, tem que ser fiel. Você não quer ser escravo? Não falou que quer ser escravo? Se eu sou escravo de Deus, eu faço a vontade de Deus. Se eu não faço, você está se enganando. Comece a fazer. Comece a fazer hoje. Né? Chegou, então ele começou a lavar os pés dos 12. Aí chegou a vez de Pedro. Pedro é quem mais se manifesta nos evangelhos, mais do que os outros, tudinho junto. Às vezes, raramente, ele diz corra boa, e raramente ele faz corra boa. Pobrezinho do Pedro, né? Porque o Pedro não entendeu nada, ele só vai entender depois. Aí chegou a vez do Pedro, não sei onde é que ele estava sentado, numa das cadeiras. Aí o Pedro olhou o que Jesus estava fazendo. Senhor, tu vai me lavar os pés? Nunca! A reação dele foi essa, né? Talvez algum de nós tivesse dito a mesma coisa. Talvez eu tivesse dito, do jeito que eu tenho o meu temperamento, né, desse. Eu acho que eu teria dito. Meus pés, nunca eu que vou lavar teus pés. Eu teria dito, né? Aí Jesus tinha me dado uma lição como deu a Pedro. Senhor, tu me lava os pés. Jesus responde, primeiro bem calmo, né? Agora tu não entendes o que eu estou fazendo, depois compreenderás. Só vai compreender quando ele der a vida dele por Jesus. 30 anos depois, ele vai entender o que Jesus disse. Porque Jesus estava dando a vida dele na cruz e representou lavando os pés, né? Fazendo a vontade do Pai. E para nos ensinar, que é o que ele vai dizer no final, que nós temos que ser escravos uns dos outros. Mas isso não existe na igreja, isso é uma utopia, a igreja não vive isso. Nem essa aqui, nem igreja nenhuma. Qual é a igreja que vive, que todo mundo aqui é escravo um do outro, todo mundo quer servir o outro? Não existe. Ou existe aqui? Raramente. Às vezes um em relação ao outro. Às vezes é uma pessoa que vive isso. Eu estou falando também da igreja total. Essa aqui, todas as igrejas. Eu queria que a igreja católica vivesse isso. E essa igreja aqui também. Acabar com essa briga por poder. Porque tudo é briga por poder. Querer mandar. Quem manda é Jesus. Se ele que manda diz que é escravo, imagine eu. Aí acabava com as brigas nas igrejas. Estou falando só dessa aqui não, mas estou falando dessa aqui também, estou falando de todas. Todas as igrejas têm esse problema de briga. Por quê? Porque não vive isso aqui na Quinta-feira Santa. Não vive, parece que corta a página do Evangelho. Não quer servir o outro. Quer mandar. A briga na igreja, no mundo também é pior.
Essa guerra aí, o que é a guerra? É um querendo mandar no outro. Por que invade outro país e mata? Porque eu quero o país para mim, eu quero mandar. As guerras nas casas, no mundo, na igreja, é porque um quer mandar no outro. É simples. Porque o mundo não vive o que Jesus disse, nem a igreja vive. Até hoje não viveu, não. 2000 anos que ele morreu, e até hoje, eu estou falando assim, pode ser que tenha gente que viva. Né? Os santos viveram. Os santos não queriam nada para ele, queriam servir. Né? Quem não quer nada para si, às vezes numa casa tem uma pessoa assim. Não quer nada para ele, só pensa mesmo no bem dos outros. Esse entendeu. Mas enquanto estiver brigando, por isso, por aquilo, sou eu que mando, você não manda nada não. Na igreja mesmo não. É a coisa mais difícil de entender na igreja. Eu estou falando para todo mundo, viu? Para mim também. Estou falando para mim também. Agora não entende o que estou fazendo, mais tarde compreender. Aí Pedro disse: tu nunca me lavarás os pés. Falou uma besteira grande. É aqui que nosso Senhor vai puxar as orelhas dele, que sempre puxou. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ou seja, quero mais saber de ti não. Pode ir embora. Mesma coisa eu digo, se você não quiser servir, pode ir embora. Como está sendo irradiada, não é irradiada não, transmitida, eu estou dizendo para o mundo todo: igreja, você que está na igreja, você quer servir? Não, vai embora. Não fique na igreja não. Você vai perturbar a igreja. Estou falando para a televisão, olha. Tem duas aqui. Você está perturbando a igreja. Não venha não para a igreja, fique em casa. Não terás parte comigo. E Jesus está dizendo: quem não servir, não vai ter parte com ele não. Né? Aí Pedro diz: Senhor, então lava meus pés, minha cabeça, minha mão, me dá um banho. Pedro não entendeu nada, pediu para tomar banho. E Jesus dá outra lição: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Aqui tem outro sentido: quem já foi batizado, basta entender o que ele está dizendo, porque já está todo limpo. Aí ele aproveita e vai anunciar agora a traição do Judas. Vós estáis limpos, mas não todos. Tem um aqui que não está limpo não. Jesus sabia quem o ia entregar. Aqui está falando de Judas. Por isso diz: nem todos estáis limpos. Aí ele lavou os pés deles tudinho. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, vestiu o manto de novo, sentou-se e disse aos 12: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam porque eu já disse, mas ele vai explicar. Vós me chamais mestre e senhor, e eu sou mesmo. Eu não, Jesus. Jesus é: eu sou mestre e senhor. E vocês dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um do outro, que eu estou dizendo que a igreja não faz. Pouca gente na igreja faz isso aqui, que ele mandou para toda a igreja, para o Papa, para o Bispo, para os cardeais, para os padres, para todo mundo tem que lavar os pés um dos outros. Que vai ser representado aqui, mas não adianta representar nada se a gente não faz. Aí se torna uma hipocrisia. E hipócrita, Jesus chamou os fariseus. Chamou várias vezes os fariseus de hipócrita. Mentiroso, porque se eu faço uma coisa, se eu represento uma coisa, só para aparecer na televisão, com cara de santo, e eu não vivo, é melhor não representar. Nosso Senhor não gosta de falsidade, nem eu. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Acorda, Igreja Católica. Começa tudo de novo. Tem um versículo do livro do Apocalipse que eu gosto muito. Recorda-te, Apocalipse 2, procura aí o versículo. Recorda-te da tua conversão
retorna ao teu primeiro amor, igreja. O primeiro amor da igreja é Jesus, né? Se ele mandou fazer isso, está na hora da igreja começar a fazer. Repito, algumas pessoas podem fazer na igreja e até talvez fora da igreja. Todos ou a maioria fazem isso? Não. Porque não entendeu ainda. Não entendeu a própria vocação, nem entendeu o chamado. O evangelho é isso. Ficou claro? Ficou claro? Pode cada um viver, né? Tá bom. Eu já me estendi muito. Até a primeira leitura vai falar da Páscoa. Leia quando chegar em casa, é Êxodo 12. Tá bom? Falar do Cordeiro Pascal, que é Jesus. Mas eu acho que como homilia já tá bom. Vai ter o lava-pés agora. Eu vim da fisioterapia. Não posso me abaixar não. Então, um de vocês vai ser Jesus. E eu vou ficar aqui. Um de vocês vai ser Jesus, né? Eu vou escolher com os olhos fechados quem vai ser Jesus. Com os olhos fechados, eu não estou vendo. Seu Edmilson, pode vir. Com os olhos fechados.